Muito boa noite. É sempre com muito prazer que voltamos a estar aqui juntos nesta virtual cavaqueira mensal que iniciámos já há mais de 7 anos. Mas como as palavras são como as cerejas, a conversa nunca mais acaba. E o tema que hoje aqui trago tem a ver com uma pergunta que um quebequense anglófono me fez já há algumas semanas, quando se voltou para mim e disparou com esta. Você é latino, não é? E a minha resposta foi, bom, sou, mas olha que talvez não da forma como o senhor está a pensar. Eu sei que na América do Norte, mas muito especialmente para os norte-americanos, ser-se latino significa apenas ser-se originário da América Latina, ou seja, por exclusão de partes, não ser originário das antigas colónias britânicas, não é verdade? Pois, só que, dada a proximidade do sul do México e de outros países de língua castelhana, criou-se em milhões de cabecinhas o mito de que latino é sinónimo de hispânico. Bom, eu creio que o amigo espectador compreende onde está o erro, não é verdade? É que se os americanos de língua hispânica são latino-americanos, olhe que há também outros latino-americanos neste continente. E quem são eles? Olhe, todos os restantes que, tendo as suas raízes linguísticas na Europa, vivem neste continente. É que há outros países que resultaram da independência de antigas colónias europeias que falavam igualmente línguas latinas. Como já perceberam, aquele pequenino erro cometido deixa no esquecimento apenas, entre aspas, cerca de 210 milhões de pessoas que falam português no Brasil, bem como mais de cerca de 15 milhões de pessoas que falam francês na Martinica, na Guadalupe, na Guiana Francesa, no Haiti, mas igualmente aqui no Canadá, onde o francês, uma língua latina, é uma das línguas oficiais deste país onde vivemos. Sobretudo, então, claro, aqui no Quebec. Portanto, quando apenas os hispânicos do México e da América Central e do Sul são considerados latinos, é um erro mais que grosseiro e significa, se calhar, que se ignora o que significa verdadeiramente o termo latino. Então, olha, talvez seja aqui e agora uma boa oportunidade para falarmos um pouco mais desse termo. Na sua origem, o termo latino tem a ver com a região do Lácio, que em latim se escrevia Latium com um T, mas que se lia Latium. Trata-se da região em que se formou a cidade de Roma, e isto já no século VIII a.C. Aliás, e para os amantes de futebol, conhecem a Lásio, não é verdade? Lácio, pois é de Roma, não é verdade? Portanto, foram as populações do Lácio, os latinos, que fundaram Roma e depois vão dominar todo o resto da Itália. E em seguida, como toda a gente sabe, será o domínio de grande parte da Europa Central e Ocidental, bem como de todo o Norte da África e mesmo do Próximo Oriente. Isso fez com que o mar Mediterrâneo fosse mesmo um mar no meio da terra desse mundo latino, ou seja, deste mundo romano. E um dos instrumentos de controle das populações era naturalmente a cultura e, evidentemente, não podia escapar a língua. E, portanto, e creio que do que falámos, ficou claro que o latim, que hoje ninguém fala e por isso se costuma dizer que é uma língua morta, foi durante muitos séculos uma língua bem viva, pode crer, pois era a língua dos romanos, mas igualmente a língua que se falava em todo o Império Romano, mesmo as pessoas que não eram romanas, mas que viviam no Império. Entre 350 a.C. e 150 d.C., portanto, durante 5 séculos, a expansão do Império, juntamente com as suas políticas administrativas e educacionais, fez com que a língua latina fosse a dominante na parte continental da Europa Ocidental, além de fazer com que a língua estabelecesse o contacto com as línguas das populações que viviam nas diferentes regiões. Todos aqueles que viviam fora das fronteiras do Império e não falavam latim, sabe como é que eram designados?
por bárbaros, que é um termo que, por onomatopeia, quer dizer pelo som, significava uma pessoa que falava de uma forma muito agreste, bárbaro. Conhece mesmo, por certo, o ditado popular: todos os caminhos vão dar a Roma. Quer dizer, no Império Romano havia imensas vias e isso possibilitava a fácil circulação no Império. Mas também, eu aposto que conhece aquele outro ditado, bem português, que diz: quem tem boca vai a Roma. Isto é, a falar é que a gente se entende. E porquê? Porque todos falávamos, nessa altura, a mesma língua, que era o latim. As línguas românicas são também conhecidas como línguas latinas, são, portanto, idiomas que se originaram da evolução do latim, principalmente do latim que chamamos vulgar, isto é, o latim que era falado pelo povo, pelas classes populares. As línguas românicas são, portanto, a continuação desse latim popular, desse dialeto informal, de um latim que era falado pelas camadas mais variadas da população romana e que era um pouco diferente da forma clássica da língua falada pelas camadas superiores romanas, a forma em que a língua era geralmente escrita, e ainda hoje vemos em muitos documentos da Igreja Católica, por exemplo. Enfim, eu olho que ainda sou do tempo em que a missa era quase toda celebrada em latim. Pois era. Atualmente, essas línguas são representadas sobretudo pelos seguintes idiomas mais conhecidos e mais falados no mundo, que são o português, o espanhol, que também é conhecido como castelhano, o italiano, o francês e o romeno. Mais tarde, e isto a partir do século XV, os impérios coloniais estabelecidos por Portugal, pela Espanha, pela França, pela Bélgica, pela Itália, vão espalhar as suas respectivas línguas por outros continentes, de tal forma que cerca de 70% de todos os falantes de línguas latinas românicas vivem hoje fora da Europa. E há mais a falarem fora da Europa do que na Europa. Portanto, de tudo o que nós dissemos, pode-se concluir da irmandade existente entre as línguas latinas, isto é, entre a língua portuguesa, a espanhola, ou melhor, a castelhana, a francesa, a italiana e a romena. Contrariamente mesmo a uma ideia errada que por aqui circula muito, o português aproxima-se bem mais do francês do que o francês se aproxima, por exemplo, do inglês. Repare-se, por exemplo, nas dificuldades que ambas as línguas oferecem a quem pretende estudá-las com o seu largo cortejo de exceções gramaticais ou de verbos irregulares, por exemplo. E é assim, repare, em bom português, esperando não cometer erros, que me despeço com toda a amizade até um próximo Palavra Puxa Palavra.